Dona Maria das Graças caminhava devagar pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo, segurando firmemente sua bolsa de couro gasto e respirando fundo antes de entrar na boutique mais elegante da rua Oscar Freire. Aos 72 anos, ela havia guardado cada centavo durante meses para comprar um vestido especial para o casamento de sua neta, o único evento familiar importante que aconteceria em anos. Suas roupas simples contrastavam com o ambiente luxuoso da loja, onde manequins exibiam peças caríssimas e o cheiro de perfume importado pairava no ar-condicionado. Ela sabia que não pertencia àquele lugar, mas seu amor pela família era maior que qualquer insegurança, e ela estava determinada a encontrar algo bonito para se sentir digna naquele dia especial. A vendedora, uma jovem de aproximadamente 25 anos chamada Fernanda, olhou Dona Maria de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Seus olhos percorreram as sandálias gastas, a bolsa remendada e o vestido simples da idosa, fazendo um julgamento imediato sobre sua capacidade financeira. A senhora está perdida? Talvez a loja que procura seja algumas quadras para baixo, ali tem peças mais em conta, disse Fernanda com um sorriso falso, ajeitando os cabelos loiros impecavelmente escovados. Dona Maria sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas manteve a dignidade, explicando que precisava de um vestido elegante para uma ocasião especial e que havia economizado exatamente para isso. A vendedora riu baixinho, virando-se para a colega e sussurrando algo que fez ambas rirem, claramente debochando da situação. Mesmo assim, Dona Maria não desistiu e começou a olhar os vestidos nas araras, tocando delicadamente nos tecidos e imaginando como ficaria em cada um deles. Quando se aproximou de um vestido azul marinho que custava R$ 1.200, Fernanda interveio rapidamente, arrancando a peça das mãos da idosa. Esse vestido custa mais do que a senhora ganha em 3 meses, não vale a pena nem experimentar, disse com agressividade, pendurando a peça novamente na arara. Além disso, nós não aceitamos cartão de crédito parcelado e nem vale alimentação como forma de pagamento, completou, provocando mais risadas das outras funcionárias que haviam se aproximado para assistir à humilhação. Dona Maria sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos, mas respirou fundo e disse que tinha o dinheiro à vista, retirando da bolsa um envelope com as notas cuidadosamente contadas e organizadas. A situação ficou ainda mais constrangedora quando outras clientes da loja começaram a olhar e murmurar entre si, claramente incomodadas com a presença da idosa no ambiente. Fernanda, percebendo que tinha uma audiência, decidiu intensificar a humilhação. Senhora, a nossa clientela tem um padrão específico e francamente a senhora não se encaixa no perfil dos nossos compradores, declarou em voz alta, fazendo questão de que todos ouvissem. Talvez seja melhor a senhora procurar algo no centro popular, lá tem roupas mais adequadas para pessoas como a senhora. As palavras cortaram o coração de Dona Maria como facas afiadas, e ela sentiu todo o peso dos seus 72 anos, das dificuldades financeiras, da solidão e do desrespeito que havia enfrentado durante toda a vida. Com os olhos marejados mas mantendo a dignidade até o último momento, Dona Maria guardou o dinheiro na bolsa e caminhou lentamente em direção à porta da loja. Antes de sair, ela se virou para Fernanda e disse com voz embargada mas firme: Minha filha, eu posso não ter roupas caras ou aparecer nos jornais, mas eu tenho algo que você aparentemente perdeu pelo caminho: respeito pelos outros e humildade no coração. Um dia você vai entender que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela veste ou pelo dinheiro que tem na carteira. Suas palavras ecoaram no ambiente silencioso da loja, deixando Fernanda momentaneamente sem resposta. Dona Maria saiu da boutique com a cabeça erguida, mas assim que chegou à calçada, as lágrimas começaram a escorrer livremente pelo seu rosto, carregando consigo décadas de dor acumulada e a frustração de mais uma injustiça sofrida em silêncio. Naquela noite, Dona Maria chegou ao seu pequeno apartamento no bairro da Vila Madalena completamente arrasada e decidiu não contar nada do que havia acontecido para ninguém da família. Ela preparou um chá de camomila, sentou-se na poltrona onde costumava fazer crochê e ficou pensando em toda a humilhação que havia sofrido. Há muito tempo ela havia aprendido a carregar suas dores sozinha, especialmente depois que seu marido morreu e ela precisou criar o filho trabalhando como faxineira em casas de família rica. Carlos Eduardo, seu único filho, havia se tornado um jogador profissional de futebol e agora defendia a seleção brasileira, mas mesmo com todo o sucesso dele, Dona Maria continuava vivendo de forma simples, recusando ajuda financeira porque não queria que as pessoas pensassem que ela estava se aproveitando da fama do filho. Sua independência era uma questão de orgulho pessoal, mesmo que isso significasse passar por situações como a que viveu naquela tarde. No dia seguinte pela manhã, Carlos Eduardo ligou para a mãe como fazia todas as semanas,
perguntando sobre sua saúde e se ela precisava de alguma coisa. Durante a conversa, ele percebeu que havia algo diferente na voz dela, uma tristeza que ela tentava disfarçar mas que não conseguia esconder completamente. Mãe, a senhora está bem? Sua voz está estranha, perguntou com preocupação genuína. Dona Maria tentou desviar o assunto, falando sobre o tempo e perguntando sobre os treinos dele, mas Carlos Eduardo conhecia sua mãe melhor que ninguém e insistiu para que ela contasse o que estava acontecendo. Após muita insistência, ela finalmente relatou toda a humilhação que havia sofrido na boutique, minimizando o ocorrido e pedindo para ele não se preocupar com essas bobagens. Do outro lado da linha, Carlos Eduardo sentia sua raiva crescer a cada detalhe da história, lembrando-se de todas as vezes que sua mãe havia sido desrespeitada ao longo da vida simplesmente por ser uma pessoa simples e humilde. Carlos Eduardo sabia exatamente onde ficava aquela boutique na Oscar Freire, pois já havia passado por lá várias vezes durante eventos sociais e conhecia bem o tipo de ambiente elitista que frequentava aquela região. Ele terminou a ligação prometendo à mãe que tudo ficaria bem e que ela não precisava se preocupar mais com aquilo, mas internamente ele estava planejando fazer justiça pela mulher que havia sacrificado tudo para que ele pudesse realizar seus sonhos. Dona Maria havia trabalhado dupla jornada durante anos, limpando casas durante o dia e fazendo costuras à noite, tudo para pagar as escolinhas de futebol e garantir que ele tivesse oportunidade de desenvolver seu talento. Quando ele começou a ganhar dinheiro jogando profissionalmente, quis dar uma vida luxuosa para ela, mas Dona Maria sempre recusou, dizendo que não queria mudar sua essência ou que as pessoas pensassem que ela havia ficado metida depois do sucesso do filho. Naquele mesmo dia, Carlos Eduardo cancelou seus compromissos e decidiu que iria pessoalmente até a boutique com sua mãe. Ele sabia que sua presença causaria um grande impacto, pois era reconhecido nacionalmente e tinha milhões de seguidores nas redes sociais, mas seu objetivo não era usar a fama para intimidar ninguém, e sim para mostrar às pessoas da loja quem realmente era aquela senhora que eles haviam tratado com tanto desprezo. Ele ligou para Dona Maria e disse que queria levá-la para comprar o vestido mais bonito da cidade, mas ela inicialmente recusou, alegando que não queria criar confusão nem constrangimento para ninguém. Mãe, a senhora merece ser tratada com respeito em qualquer lugar que vá, e se algumas pessoas não enxergam o valor que a senhora tem, então elas precisam aprender, explicou Carlos Eduardo com carinho mas determinação. Não é sobre vingança, é sobre dignidade e sobre ensinar que todas as pessoas merecem ser tratadas bem, independentemente de como se vestem ou quanto dinheiro têm. Aqui nesta história, queridos amigos que nos acompanham, eu sinto que preciso fazer uma pausa especial para conversar com vocês de coração aberto. Sei que muitos de vocês já passaram por situações parecidas, já sentiram o gosto amargo da humilhação ou do desrespeito simplesmente por não se encaixarem nos padrões que a sociedade impõe. Vocês, que estão aqui comigo neste momento, são pessoas especiais que entendem o valor de uma história real, de sentimentos verdadeiros, de lutas que fazem parte da vida de gente como a gente. Se esta história está tocando seu coração de alguma forma, se você está se lembrando de alguém querido que já passou por algo assim, ou se está simplesmente aqui porque acredita que todos merecem ser tratados com dignidade, eu quero que você saiba que você faz parte desta nossa família virtual. Deixe um comentário contando qual parte da história mais te emocionou até agora. Inscreva-se no nosso canal se ainda não fez isso, porque aqui você sempre será bem-vindo, sempre será respeitado, sempre será ouvido. Vocês são a razão pela qual eu conto essas histórias, porque acredito que juntos podemos espalhar mais empatia e menos julgamento neste mundo. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo chegou ao apartamento da mãe dirigindo seu carro discreto, um sedã preto que não chamava muita atenção. Ele havia escolhido propositalmente usar roupas simples, uma camiseta branca, jeans e tênis, porque não queria que sua aparência inicial revelasse quem ele era. O plano era entrar na loja como um filho qualquer acompanhando sua mãe idosa, observar como seriam tratados, e só depois revelar sua identidade se fosse necessário para garantir o respeito que Dona Maria merecia. Quando ele tocou a campainha do apartamento, Dona Maria desceu usando seu melhor vestido, aquele que guardava para ocasiões especiais, e ele sentiu uma mistura de orgulho e indignação ao ver como sua mãe havia se esforçado para ficar elegante depois de ter sido humilhada no dia anterior. A senhora está linda, mãe, disse ele, beijando sua testa com carinho. Hoje nós vamos comprar o vestido mais bonito que a senhora quiser, e vou fazer questão de que todos na loja saibam o quão especial a senhora é. Eles estacionaram algumas quadras antes da boutique e caminharam juntos pela Oscar Freire, Dona Maria segurando nervosamente o braço do filho e ele tranquilizando-a com palavras doces e encorajadoras. Quando chegaram em frente à loja, ela hesitou por um momento,
sentindo novamente toda a humilhação do dia anterior, mas Carlos Eduardo segurou sua mão com firmeza e disse: Mãe, a senhora criou um homem que hoje representa o Brasil no futebol mundial, que é respeitado por milhões de pessoas, que tem valores sólidos e caráter porque aprendeu tudo isso com a senhora. Se eles não conseguem enxergar o valor da mulher que me criou, o problema é deles, não nosso. Juntos, eles empurraram a porta de vidro e entraram na boutique, sendo imediatamente recepcionados pela mesma Fernanda que havia maltratado Dona Maria no dia anterior. A vendedora olhou para Dona Maria com o mesmo desprezo, mas desta vez sua atenção se dividiu entre a idosa e o jovem que a acompanhava. Fernanda se aproximou com seu sorriso profissional falso e se dirigiu diretamente a Carlos Eduardo, ignorando completamente Dona Maria. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Temos peças masculinas lindíssimas que chegaram direto de Paris na semana passada, disse ela, claramente impressionada com a aparência jovem e atlética dele. Carlos Eduardo sorriu educadamente, mas respondeu de forma clara: na verdade, estou aqui acompanhando minha mãe, que gostaria de experimentar alguns vestidos para uma ocasião especial. Fernanda olhou para Dona Maria novamente, desta vez com menos desprezo mas ainda com certa resistência, e disse: claro, claro, vamos ver o que temos disponível. A mudança de comportamento era óbvia, a presença de um homem jovem havia alterado completamente a dinâmica, mesmo que Fernanda ainda não soubesse quem ele realmente era. Carlos Eduardo observava tudo em silêncio, mentalmente anotando cada gesto, cada olhar, cada palavra que demonstrava como as pessoas podem mudar radicalmente seu comportamento baseado em preconceitos superficiais. Dona Maria começou a olhar os vestidos novamente, desta vez com menos intimidação, e quando se interessou pelo mesmo vestido azul marinho do dia anterior, Fernanda não teve coragem de ser agressiva como havia sido. Esse modelo custa R$ 1.200 à vista, disse ela, ainda com certo tom de teste, esperando que isso fosse suficiente para desencorajar a compra. Carlos Eduardo se aproximou, examinou o vestido cuidadosamente e disse: minha mãe vai experimentar este mais outros 3 que ela escolher, e eu quero que ela seja tratada como a cliente especial que ela é, com toda a atenção e respeito que vocês dariam para qualquer pessoa que entra nesta loja. Sua voz era firme mas educada, carregando uma autoridade natural que fez Fernanda perceber que havia algo diferente naquela situação. Enquanto Dona Maria experimentava os vestidos no provador, Carlos Eduardo conversava casualmente com as vendedoras, fazendo perguntas sobre a loja, sobre como elas tratavam os clientes, e observando as reações delas quando falava sobre respeito e dignidade humana. Quando Dona Maria saiu do provador usando o vestido azul marinho, ela estava absolutamente radiante. O tecido caía perfeitamente em seu corpo, a cor realçava seus olhos ainda brilhantes, e pela primeira vez em muito tempo ela se sentiu verdadeiramente elegante e bonita. Carlos Eduardo sorriu com lágrimas nos olhos e disse em voz alta, para que todos na loja ouvissem: mãe, a senhora está perfeita. Este vestido foi feito para a senhora usar. Nesse momento, uma das outras clientes da loja olhou mais atentamente para Carlos Eduardo e sussurrou algo para a amiga, que imediatamente pegou o celular e começou a procurar fotos na internet. Em poucos segundos, elas haviam confirmado suas suspeitas e a informação começou a se espalhar discretamente pela loja. Aquele jovem educado e respeitoso era Carlos Eduardo Silva, o meio-campo titular da seleção brasileira, um dos jogadores mais valorizados do futebol nacional. Gente querida, chegamos neste ponto da nossa história e eu sinto que meu coração está transbordando de emoção, assim como tenho certeza de que o coração de vocês também está. Esta história não é apenas sobre uma mãe e um filho, é sobre todos nós, sobre como tratamos os outros, sobre como a verdadeira grandeza de uma pessoa se manifesta não no que ela tem, mas no que ela é. Se você está aí do outro lado da tela sentindo essa mesma energia, essa mesma indignação com a injustiça e essa mesma alegria com o amor verdadeiro entre mãe e filho, então você é exatamente o tipo de pessoa que faz desta nossa comunidade um lugar especial. Inscreva-se no canal se ainda não fez, porque aqui nós sempre vamos defender os valores que realmente importam: respeito, dignidade, família e amor verdadeiro. E me conta nos comentários, você já viu alguém da sua família sendo maltratado por preconceito? Como você reagiria numa situação dessas? Que outras histórias de superação e justiça vocês gostariam de ouvir aqui? Vocês são a inspiração para cada história que eu conto, e juntos nós podemos espalhar mais humanidade neste mundo. A descoberta da verdadeira identidade de Carlos Eduardo se espalhou pela boutique como fogo na palha, e em questão de minutos toda a atmosfera da loja havia mudado completamente. Fernanda, que momentos antes tratava Dona Maria com desdém mal disfarçado,
Agora se aproximava com sorrisos exagerados e atenção excessiva, oferecendo café, água, bombons importados e fazendo elogios desesperados ao vestido que a idosa estava experimentando. Nossa, como esse modelo fica perfeito na senhora, realmente foi uma escolha excepcional, dizia Fernanda com uma empolgação forçada, tentando apagar da memória de todos o tratamento desrespeitoso do dia anterior. Carlos Eduardo observava toda aquela encenação patética com um misto de tristeza e indignação, percebendo como as pessoas podem ser falsas e interesseiras quando descobrem que estão lidando com alguém famoso ou influente. Ele sabia que aquela mudança radical de comportamento não tinha nada a ver com reconhecimento do erro ou com arrependimento genuíno, mas sim com medo das consequências e interesse em se aproveitar da situação. A gerente da loja, uma mulher de meia-idade chamada Regina, apareceu rapidamente quando soube da presença do jogador, trazendo consigo uma bandeja com champanhe e canapés, como se aquilo fosse suficiente para compensar a humilhação que Dona Maria havia sofrido. Senhor Carlos Eduardo, que honra ter o senhor em nossa loja. A senhora sua mãe tem um gosto refinadíssimo, este vestido ficou absolutamente divino nela, disse Regina com um sorriso plastificado, gesticulando exageradamente e falando em um tom meloso que soava completamente artificial. Carlos Eduardo acenou educadamente, mas manteve sua postura séria, pois sabia que chegará o momento de dar uma lição que aquelas pessoas jamais esqueceriam. Ele esperou que Dona Maria terminasse de se arrumar e voltasse para perto dele, e então, com voz clara e firme, começou a falar para toda a loja ouvir. Ontem, minha mãe veio aqui procurando comprar um vestido para o casamento da neta dela. Ela havia economizado durante meses cada centavo do dinheiro que ganha limpando casas e fazendo costuras para poder comprar algo bonito para essa ocasião especial. O silêncio que se instalou na loja era pesado e constrangedor. Fernanda empalideceu instantaneamente, percebendo aonde aquela conversa estava levando, enquanto outras funcionárias tentavam se esconder entre as araras de roupas. Carlos Eduardo continuou com serenidade. Minha mãe foi tratada com desrespeito, deboche e preconceito por uma vendedora que julgou que ela não tinha dinheiro suficiente ou classe social adequada para comprar nesta loja. Uma mulher de 72 anos, que trabalhou a vida inteira honestamente, que criou um filho sozinha depois de ficar viúva, que nunca fez mal para ninguém, foi humilhada publicamente por pessoas que se acham superiores baseadas em aparências superficiais. Fernanda tentou se aproximar para pedir desculpas ou dar alguma explicação, mas Carlos Eduardo fez um gesto para que ela mantivesse distância e continuasse ouvindo. A questão aqui não é quem eu sou ou quantos gols eu já fiz pela seleção brasileira. A questão é que esta senhora merecia ser tratada com respeito ontem, assim como qualquer pessoa que entra numa loja comercial merece ser bem tratada, independentemente de suas roupas, idade, cor da pele ou conta bancária. Carlos Eduardo segurou a mão de sua mãe com carinho e continuou. Dona Maria das Graças, que está aqui ao meu lado, é a mulher mais íntegra, corajosa e digna que eu conheço. Ela me ensinou todos os valores que carrego comigo: honestidade, humildade, respeito ao próximo e importância do trabalho. Quando eu estava começando no futebol e passávamos dificuldades financeiras, ela nunca perdeu a elegância, nunca tratou mal ninguém, nunca julgou outras pessoas por aquilo que tinham ou deixavam de ter. Ela limpava casas de manhã, costurava à tarde e ainda encontrava energia para me levar nos treinos à noite. Tudo isso para que eu pudesse ter uma chance na vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Maria, não de tristeza ou humilhação como no dia anterior, mas de orgulho e emoção ao ouvir seu filho falando sobre ela daquela forma tão carinhosa e respeitosa na frente de estranhos. Ela percebia que aquele momento não era sobre vingança ou sobre fazer alguém se sentir mal, mas sobre ensinar uma lição importante sobre dignidade humana e respeito às pessoas. Eu vou comprar este vestido e outros 3 para minha mãe, não porque tenho dinheiro ou porque sou famoso, mas porque ela merece ter roupas bonitas e ser tratada como uma rainha onde quer que vá, declarou Carlos Eduardo, tirando seu cartão de crédito da carteira. Mas antes disso, eu preciso que todos vocês entendam uma coisa muito importante. O valor de uma pessoa jamais deve ser medido por sua aparência externa ou por sua situação financeira. Minha mãe vale mais do que todos os vestidos desta loja juntos, não pelo que ela tem, mas pelo que ela é como ser humano. Regina tentou dizer que não precisava pagar nada, que seria um prazer presentear a família, mas Carlos Eduardo foi categórico. Nós vamos pagar o preço justo por tudo que levarmos, porque pessoas dignas pagam pelo que consomem. O que eu espero de vocês não é tratamento especial por eu ser jogador de futebol, mas sim que tratem todos os seus clientes com o mesmo respeito e educação, independentemente de quem sejam.
Fernanda se aproximou com os olhos cheios de lágrimas e com voz embargada pediu desculpas sinceras a Dona Maria, admitindo que havia sido preconceituosa, cruel e completamente injusta no dia anterior. Senhora, eu não tenho desculpa para o que fiz, foi imperdoável e eu estou profundamente envergonhada do meu comportamento. A senhora não merecia ser tratada daquela forma por ninguém, muito menos por mim que deveria receber bem todos os clientes, disse ela, claramente abalada não apenas pela descoberta de quem era Carlos Eduardo, mas principalmente pela lição de humanidade que havia recebido. Dona Maria, com a grandeza de espírito que sempre a caracterizou, segurou as mãos da jovem vendedora e disse suavemente: Minha filha, todos nós cometemos erros na vida, o importante é aprender com eles e se tornar uma pessoa melhor. Eu perdoo você, e espero que esta experiência te ajude a enxergar as pessoas com mais carinho e menos julgamento daqui para frente. Aquele momento de perdão genuíno tocou profundamente não apenas Fernanda, mas todos os presentes na loja, mostrando que a verdadeira grandeza está na capacidade de perdoar e ensinar através do exemplo. Carlos Eduardo completou a compra dos 4 vestidos mais elegantes da loja, insistindo para que sua mãe escolhesse também sapatos, bolsas e acessórios que combinassem com cada peça. Durante todo o processo de finalização da compra, ele manteve uma conversa educada mas firme com Regina sobre a importância de treinar adequadamente os funcionários para que situações como aquela não se repetissem. Vocês precisam entender que cada pessoa que entra aqui tem uma história, tem dignidade, tem sentimentos, explicou ele pacientemente. Pode ser uma dona de casa que economizou meses para comprar algo especial, pode ser uma avó que quer se sentir bonita no aniversário do neto, pode ser alguém que está comprando a primeira roupa elegante da vida depois de muito esforço. Todas essas pessoas merecem ser tratadas com carinho e respeito, porque por trás de cada cliente existe uma vida, uma luta, um sonho. Regina prometeu que implementaria treinamentos sobre atendimento humanizado e que aquela experiência serviria como exemplo para toda a equipe sobre a importância de tratar bem todas as pessoas sem exceção. Quando saíram da loja, Dona Maria e Carlos Eduardo caminharam devagar pela Oscar Freire, ela carregando orgulhosamente suas sacolas elegantes e ele observando como sua mãe parecia renovada, mais confiante e radiante. Filho, obrigada por ter feito isso por mim, mas principalmente obrigada por ter me ensinado que eu tenho valor independentemente do que os outros pensam, disse ela com voz emocionada. Durante todos esses anos eu achei que tinha que aceitar qualquer tratamento porque era só uma faxineira, uma pessoa simples, mas hoje eu entendi que minha dignidade não depende da aprovação de ninguém. Carlos Eduardo abraçou sua mãe ali mesmo na calçada movimentada e disse: Mãe, a senhora sempre teve valor, sempre foi especial, sempre mereceu o melhor tratamento do mundo. Se algumas pessoas não conseguem enxergar isso, o problema é delas, não da senhora. A partir de hoje, eu quero que a senhora entre em qualquer lugar de cabeça erguida, sabendo que é uma pessoa valiosa e que merece respeito onde quer que vá. Aquela conversa marcou um momento de transformação profunda na autoestima de Dona Maria, que finalmente começou a se enxergar com os mesmos olhos carinhosos com que seu filho sempre a viu. A história da visita à boutique se espalhou rapidamente pelas redes sociais, não porque Carlos Eduardo quis divulgar o episódio, mas porque outras pessoas que estavam na loja filmaram discretamente e compartilharam a forma respeitosa e educada com que ele defendeu sua mãe. O vídeo viralizou com milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas que se emocionaram com aquela demonstração de amor filial e lição de humanidade. Muitas pessoas relataram situações similares que haviam vivido ou presenciado, e a história se tornou um símbolo de como devemos tratar nossos idosos e como o verdadeiro sucesso na vida se mede pela forma como tratamos aqueles que amamos. Fernanda, profundamente impactada pela experiência, mudou completamente sua postura profissional e pessoal, tornando-se conhecida na loja como a vendedora mais atenciosa e carinhosa com todos os clientes, especialmente com pessoas idosas e de menor poder aquisitivo. Ela frequentemente contava para novos funcionários a história de Dona Maria como exemplo de como não devemos julgar as pessoas pelas aparências e de como o momento de preconceito pode se transformar numa lição de vida transformadora. Anos depois, no casamento da neta, Dona Maria desfilou elegantemente com seu vestido azul marinho, rodeada de familiares orgulhosos e admirados com sua postura altiva e confiante. Carlos Eduardo, observando sua mãe dançar e sorrir genuinamente, percebeu que aquele episódio na boutique havia sido muito mais que uma simples compra ou uma lição de moral para funcionários mal educados. Havia sido um momento de cura, de reconhecimento, de valorização de uma mulher que dedicou sua vida inteira ao amor e ao sacrifício pela família. A verdadeira vitória não estava no constrangimento que causaram na loja, mas na transformação interior de Dona Maria,
que finalmente aprendeu a se valorizar e a exigir o respeito que sempre mereceu. Aquela história se tornou um legado de amor, dignidade e respeito que seria contado para futuras gerações da família, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, sua bondade e sua capacidade de amar incondicionalmente.